Graça e paz. Amém? Quem está feliz de estar aqui nessa noite? Glória a Deus. Aleluia. Nós temos um desafio para nós proposto nessa noite. Nós estamos na nossa série de mensagens, o poder da entrega de Jesus. Então, durante 40 dias até a Páscoa, esse período de quaresma, nós estamos falando especialmente sobre isso, o poder da entrega de Jesus. Então, nós estamos revisitando o cenário na ascensão da sua vida aqui na terra, que foi a entrega na cruz. E o desafio para nós nessa noite proposto é nós falarmos sobre a comunhão, que foi a última ceia de Jesus. Então, diante disso, quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do verso 12. Marcos 14, a partir do verso 12. Vocês encontraram? Pode dizer amém? Gente, não é por nada não, mas que igreja linda, né? Não é verdade? Glória a Deus por isso. Por isso nós estamos aqui nessa noite para a palavra do Senhor, celebrando o que Ele fez por nós. E nós cremos que algo especial foi nessa noite por meio da palavra também, amém? Então, Marcos 14, a partir do verso 12, um pouco de atenção, mas totalmente importante para nós, que vai nos conduzir nessa noite. Então diz assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascual, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês, sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta, onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, você pode repetir comigo? Reclinados à mesa, Jesus disse: digo que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E disse-lhes: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E último versículo, verso 26. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar rapidamente por essa palavra.
Senhor, mais uma vez estamos aqui diante de Ti, com o nosso coração grato. Nós pedimos que Teu Espírito de sabedoria e revelação, Ele venha sobre nós. Derrama o peso da Tua opinião sobre cada um de nós. Derrama, Deus, o peso da Sua presença sobre nós. Queremos a boa parte da Tua palavra, queremos a totalidade daquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite. Então te pedimos que o Teu Espírito nos conduza. Eu abro mão de tudo aquilo que eu desejo e nós abraçamos em comunidade, como um só corpo, tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E bom, estamos então na série de mensagens, repetindo o poder da entrega de Jesus. Amém? E hoje, o título da nossa mensagem é Comunhão, a última ceia de Jesus. E nós acabamos de ler versículos que falam sobre esse episódio. E é até um pouco dramático, talvez, eu acho até um pouco cômico, mas é mais dramático do que cômico, porque Jesus dá uma diretiva para eles que carecia de uma obediência sobrenatural, porque eles encontrariam alguém que eles não conheciam e fariam coisas conforme Jesus tinha dito, mas sem a certeza palpável, fisicamente, de tudo aquilo que ele estava pedindo. Olha, chegue lá, encontre um homem carregando um cântaro de água. O detalhe é que os homens não carregavam cântaros de água pela cidade, buscando em poços. Somente mulheres, era o costume da época. Então, já começa por aqui, era algo um pouco mais difícil de acontecer, mas isso acontece. Ele conduz eles para casa onde eles fariam a Páscoa, que era o costume desde o Egito, quando Deus estava transicionando os hebreus para a terra prometida, Canaã. Conhecemos bem esses episódios também, não é verdade? E aí tudo vai acontecendo, olha, a casa vai estar preparada, tudo mobiliado, e de fato isso acontece. Quando eles chegam, tudo está conforme Jesus tinha dito. Então eles voltam, vêm com Jesus e todos os outros discípulos e passam a noite ali ceando juntos. E aí eu falo que fica cômico porque Jesus está comendo com eles e fala assim: olha, do nada, um de vocês vai me trair. Então pensa, você está numa mesa, e era uma mesa conhecida deles por anos, porque eles caminhavam juntos há muito tempo. E aí de repente ele fala isso no meio deles. Parece engraçado, mas na verdade é dramático. Tanto que Jesus diz: olha, melhor seria para esse homem não ter nascido. Ou em outras palavras também, melhor seria ele não ter feito isso. Mas o fato é que isso também acontece. O texto posteriormente nos mostra isso, se nós continuarmos a leitura. E diante desse cenário de ceia, nós nos deparamos com um paralelo. E qual é o paralelo? Jesus prepara uma mesa para 12 discípulos, juntamente com ele. Então ele era o 13º homem. E aí quando nós falamos dessa mesa, nós nos lembramos de uma primeira mesa que Deus também preparou no meio dos homens. Se a gente voltar à imagem, nós vamos falar sobre a mesa da proposição, que eram 12 pães colocados diante do tabernáculo, aonde o sumo sacerdote, que era alguém preparado para um serviço religioso, poderia entrar. Somente ele poderia entrar. Então, se por favor puder voltar à imagem, a gente vai ver essa mesa da proposição. E depois nós vemos a mesa da ceia. Como era a mesa da proposição? Essa é uma imagem não tão boa para nós visualizarmos por conta da resolução, mas essas bolinhas aqui representam 12 pães. Era uma mesa que ficava em um lugar muito especial, no tabernáculo de Deus, onde antigamente era o templo do Senhor. E os 12 pães representavam nada mais e nada menos do que as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Israel. E o detalhe interessante aqui, eu quero que você já comece a entender essa mensagem junto comigo, é que essa mesa era preparada simplesmente para o Senhor, somente para o Senhor. E agora, quando nós fazemos o paralelo para outra mesa, a mesa seguinte, que é a mesa da ceia, nós vemos ela cheia, não somente de alimento, mas
de pessoas. Porque agora essa mesa foi preparada especialmente para toda a humanidade. Quem está comigo nessa noite? Antigamente, a mesa era preparada somente para o Senhor e pessoas especiais. Eram pessoas de fato separadas e consagradas para estar diante da face do Senhor. Só que depois do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a mesa agora não é somente para um grupo específico, mas para todos aqueles que reconhecem Ele como seu único e suficiente Salvador. Então, antes, nós nos aproximávamos com medo, porque, na verdade, se tinha um parâmetro muito difícil a ser seguido. Então, na verdade, não era uma mesa, tecnicamente, para aproximação, mas para um distanciamento. Só que agora, a mesa que Cristo prepara para nós é uma mesa onde nós nos ajuntamos e nós comemos e bebemos do seu próprio corpo. É uma mesa que nos chama para intimidade. Então é isso que nós precisamos entender nesse primeiro momento. O detalhe aqui extremamente importante é esse. Mesa da proposição, ela nos impedia de estar diante do Senhor, mas apontava que Ele queria um relacionamento genuíno com Israel, só que também com toda a humanidade. Então Ele estava cumprindo o processo para que você chegasse nesse momento, e hoje nós experimentamos esse momento. Eu não sei você, mas isso mexe tanto comigo. Eu quero que o Espírito nos pegue por dentro nessa noite, porque depois de muitos anos, e há mais de 2.000 anos atrás, Cristo preparou uma mesa, não mais para que nós não pudéssemos observar de longe, mas para que nós pudéssemos nos assentar a essa mesa, porque sempre tem lugar para aqueles que reconhecem quem Ele é, sempre tem pão e vinho. Então, Jesus, Ele decide fazer a última ceia com seus amigos. Afinal, Jesus estava dizendo em outras palavras, mesa é lugar de intimidade. Ele estava quebrando o protocolo, dizendo assim, olha, mesa não é mais lugar de pessoas especiais. Mesa é lugar comunitário. Mesa é lugar aonde todos podem acessar. Mesa é lugar de prazer. Mesa é lugar de nós passarmos tempo. Mesa é lugar de nós desejarmos nos conectarmos com Ele e uns com os outros. Mesa é lugar para isso. Nós não costumamos deixar estar à nossa mesa, por exemplo, pessoas que nós não temos tanta intimidade, pessoas que nós não temos acesso no seu coração, nos seus projetos, nos vínculos. O ponto é esse. Não é qualquer pessoa que senta na nossa mesa, não é verdade? Eu não estou falando aqui algo difícil, todo mundo entende isso. Mesa é lugar para pessoas que têm intimidade, que gostam de estar lado a lado um com o outro. Só que, quando eu falo isso, parece que eu estou me contrapondo ao que eu falei no começo, que a mesa da proposição era lugar para pessoas especiais, e depois eu disse que mesa era um lugar para todos. Sim, para todos aqueles que reconhecem Cristo como seu Senhor e Salvador. Para aqueles que reconhecem Ele. Então, nós não acreditamos nessa teologia barata, falsa, herética, que, olha, eu não estou na igreja, mas eu cultivo um relacionamento genuíno com Cristo. Não, não. A Bíblia que nós lemos nos fala que se nós não estamos na igreja, que é o corpo de Cristo, logo nós estamos fora do corpo, logo nós estamos longe de Cristo, logo nós não estamos na mesa que Ele nos preparou. Detalhe é que Jesus vai em todos os lugares. Eu quero que você pegue isso aqui em nome de Jesus. A gente vê Jesus se assentando com Zaqueu, a gente vê Jesus se assentando com prostitutas, a gente vê Jesus se assentando em montes, no barco para se sentar com multidão. Jesus se assentava em muitas mesas que as pessoas proporcionavam para Ele. Agora, meus amigos, existe uma mesa que não somos nós que preparamos, mas é Ele mesmo que prepara. E essa mesa só está disponível para aqueles que querem caminhar em profundidade de intimidade e aliança. E o convite do céu para nós nessa noite é para que nós não mais façamos as nossas mesas, mas para que nós possamos nos ajuntar à mesa dele. E sabe o que muda aqui? É que
nós não vamos preparar mesa segundo os nossos padrões, para aqueles que necessitam, mas nós vamos apresentar uma mesa que é excelente, que vai além do que aquilo que nós podemos pensar, idealizar e sonhar. É uma mesa que o próprio rei preparou. É uma mesa que veio dele, é uma mesa que supera tudo aquilo que nós podemos fazer. E o que me quebra ainda mais aqui, e eu quero que você entenda isso, porque o Senhor não vai levantar pessoas quebradas, mas pessoas quebrantadas. Então eu vou repetir, o que mais me quebranta nisso aqui é que Ele conhece todas as nossas imperfeições. Ele se assenta com o traidor. Só que detalhe é o seguinte: a condição de Judas não mudou a intencionalidade de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, e isso aqui é para você nessa noite. Não importa o que você fez, a intenção de Jesus a seu respeito ainda não mudou. Ainda há chance para você nessa mesa. Quantos creem nisso? Então não desista. O seu pecado não é suficiente para te impedir de estar distante de Jesus. Agora, a sua atitude sim. É o que você escolhe fazer. Isso aqui não é evangelho barato, amém? Porque o que você escolhe fazer vai dizer se você se arrepende ou não. Se você vai para profundo nesse relacionamento ou fica no lugar onde está. Então, a Bíblia diz no versículo 18, como nós lemos: quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo que certamente um de vocês me trairá. Alguém que está comendo comigo. Jesus, ele decide reclinar a mesa com os discípulos. Ele faz um upgrade naquilo que acontecia no Antigo Testamento. Não tinha cadeiras naquele tempo, então eles se assentavam em almofadas, cruzavam as pernas, colocavam de lado, da forma que eles se sentiam. Mas o ponto é que eles se assentaram à mesa, porque antigamente se comia em pé diante da mesa. Só que ele fala para que eles pudessem se assentar à mesa. Por quê? Porque ele queria ter tempo de qualidade. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus hoje está nos convidando para a sua mesa. E sabe uma das coisas essenciais que Ele tem para cada um de nós? Que Ele deseja e anseia para cada um de nós? É tempo de qualidade. Detalhe também que na mesa antiga da proposição, um comia por cada vez. Não se podia comer todos juntos. E nem todos, eram somente algumas pessoas. Então um por cada vez comia. Agora, na mesa da graça, todos podem comer juntos. Todos podem se assentar. Todos podem estar com Ele. Porque Ele se parte para todos nós. Então, a mesa, ela está nos apontando para algo superior. A mesa de Jesus, aquilo que tinha sido instituído no Antigo Testamento. E a minha pergunta é para você nessa noite: como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua vida diária com o Senhor? E a outra pergunta é: como está o seu relacionamento com aqueles que estão à sua volta? Como tem andado a sua vida diante daqueles que o Senhor tem proporcionado a caminhar com você? E aí eu digo família, eu digo amigos, ambientes onde nós estudamos, ambientes onde nós trabalhamos. Então o Senhor está nos convidando nesse tempo de quaresma a refletirmos sobre em que lugar nós temos nos assentado e como tem sido a qualidade das nossas relações. Vocês estão me acompanhando nessa noite, amém? Então, diante desse apontamento que nós temos aqui, nós temos alguns passos que nos auxiliam a entender melhor essa dinâmica da mesa que nos fala sobre comunhão, porque a mesa de Jesus, em primeiro lugar, ela nos convida a sermos intencionais no relacionamento com Deus. A mesa de Jesus nos convida a sermos intencionais no nosso relacionamento com Deus. No verso 12 que nós lemos diz o seguinte: os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? O que está acontecendo aqui? Os discípulos, eles estão sendo extremamente intencionais em perguntar para Jesus aonde seria o lugar para eles se assentarem à mesa. Eles são dinâmicos e proativos.
Como sabiam, eles sabiam muito bem que a tradição da Páscoa era que sempre na noite anterior, que antecedia a Páscoa, precisavam se assentar à mesa para uma grande refeição com o cordeiro e alguns tipos de alimentos, também como pão e vinho. Além disso, então eles são intencionais, eles são dinâmicos, eles não ficam calculando muito, eles simplesmente obedecem. Deixa eu te falar uma coisa, talvez tenha faltado uma restauração completa e genuína nas suas relações, porque você está calculando muito aquilo que vai acontecer depois do seu passo de obediência. Deixa eu te falar, a obediência é contigo, agora a restauração é com Ele. Faz sentido para nós nessa noite? O que é que o nosso coração tem que ter? Disposição em obedecer, porque nós precisamos demonstrar para Deus o nosso desejo de estar à mesa, e não é somente um lugar exclusivo com Ele, mas é um lugar onde nós preparamos exclusividade para os outros também com Ele, porque o Evangelho não me coloca em um caminho onde eu percorro sozinho, mas aonde nós percorremos juntos, um com o outro. Então, a qualidade do nosso relacionamento com Deus é determinado pelo termômetro das nossas relações comunitárias. Eu vou repetir, a qualidade do nosso relacionamento com Deus é determinado pelo termômetro das nossas relações comunitárias. Então, nós precisamos ser pessoas de fácil relacionamento, pessoas ponderadas, pessoas decididas, pessoas equilibradas, pessoas bem resolvidas, e por isso nós temos boas relações com aqueles que o Senhor nos proporciona a cuidarmos e a direcionarmos. Então, tudo o que concorre com a presença de Deus em seu coração precisa perder. Talvez está faltando qualidade, porque tem outras coisas que estão se tornando maiores do que o Senhor na sua vida. E aí isso pode ser um ídolo. E ídolo é muito mais do que imagens. Ídolo é aquilo que eu superestimo muito mais do que o Senhor. Ídolo é aquilo que tem o maior lugar no meu coração do que o próprio Deus. É aquilo que nós valorizamos mais. É aquilo que nós queremos mais. É aquilo que nós desejamos passar mais tempo. Vamos lá, a gente estava numa semana inteira de jejum de rede social, streaming, TV. Será que você ficou desesperado ou você usou desse tempo para você passar mais momentos com Jesus? Foi engraçado que foi ontem, eu consegui ficar um pouquinho em casa e a Elisamar não queria desgrudar do meu pé. Ela falou, você está longe de mim? Eu falei assim, vai orar e ler a Bíblia, mulher, porque você está fazendo jejum para você passar mais tempo com Jesus. Ela, nossa, que palavra crente. Eu falei, pois é. Aí depois eu cheguei, abracei ela, é claro. Mas a grande verdade, eu usei desse momento para brincar com ela, num momento super saudável. Mas isso me veio a lembrança agora, porque o Senhor está nos convidando para termos mais tempo com Ele. Não adianta só nós falarmos sobre Jesus. O que é necessário é nós passarmos tempo com Ele. Porque nós ouvimos muito isso. No grande dia, Jesus nos conta uma história do Senhor. E fala, Senhor, mas em teu nome eu profetizei, eu orei, expulsei demônios. Performance, esse cara tinha muito bem. Mas o Senhor vai falar para ele assim, ó, se afaste de mim, porque eu não te conheço. Porque performance não te dá acesso. Agora a intimidade te insere em um lugar na mesa com o Pai. Você está comigo nessa noite? Porque Ele está falando isso. Eu não te conheço, se afaste, porque não é o tanto que nós fazemos. Eu não estou anulando o serviço, amém? Serviço é uma resposta ao lugar que nós cultivamos a intimidade com Ele. Então, como tem estado a sua vida de relação? Eu vou ser chato aqui agora. Qual foi a última vez que você passou 1 hora trancado no quarto falando com Jesus e somente com Ele? Não importa se você não tinha palavras, o ponto é se você estava ali de corpo, alma e espírito totalmente para Ele. O ponto é esse. Como está a qualidade da sua relação com Cristo? Gente, a gente precisa fazer essas perguntas. Nós precisamos fazer essas perguntas. Me desculpe, nós não somos uma igreja de um evangelho barato. Eu sempre vou dizer que a Bíblia, se ela fosse conforto, ela seria comparada a um travesseiro. Mas ela é confronto.
E por isso ela é comparada a uma espada. Ela vem para dissipar coisas que não estão em conformidade com o Senhor, para que um dia nós possamos estar na mesa eterna com Ele para sempre. Só que não para por aí. O segundo passo diante da mesa da comunhão é que Ele nos prepara uma mesa que também simboliza um lugar de provisão sobrenatural. Porque nós lemos que Ele envia os 2 discípulos para prepararem um lugar onde Ele tinha dito para eles previamente. E tudo acontece, eles conseguem preparar o lugar, porque quando Jesus diz uma palavra, nós não precisamos calcular a rota do percurso. Simplesmente precisamos obedecer à voz que nos direciona. Eles não calcularam. O texto não fala que eles ficaram se perguntando: será que nós vamos encontrar aquilo que o mestre disse que nós precisamos preparar para ele e para todos os nossos amigos, discípulos? Não. Sabe o que eu aprendo? A fé, ela não questiona, ela simplesmente obedece. Simplesmente obedece. Então, Jesus ele dá uma orientação. E eles encontraram um homem com um pote de água. E aí, o texto diz também que esse lugar estava mobiliado, totalmente pronto. Estava pronto. A pastora Natasha pregou isso aqui de manhã e eu me lembro exatamente desse momento. Tudo que Deus nos chama para fazer, deixa eu te falar uma coisa, já está pronto. Você só precisa sair do seu lugar e se achegar onde Ele já preparou para você, amém? Por isso não calcule, por isso não fique medindo os seus esforços. Simplesmente vá e faça. Simplesmente percorra o caminho. Porque estar à mesa com Jesus é receber as orientações corretas para que eu e você tenhamos uma vida próspera e abençoada. Talvez o seu novo empreendimento está fora do seu passo de fé que você está precisando dar hoje. Porque, meus amigos, o medo, ele vai sempre nos fazer afundar, mas a fé te faz pisar aonde ninguém jamais conseguiu alcançar. O medo vai te fazer paralisar e afundar, mas a fé, ela vai te fazer chegar aonde ninguém jamais chegou. Você está comigo nessa noite? Deixa eu te falar, existe um lugar aonde você ainda não conhece, mas já é conhecido por Deus. Então não precisa temer, porque Ele não está somente aqui agora te fazendo um convite. Ele está dizendo assim: eu já estou lá no lugar preparado para você posteriormente. Então nós não precisamos temer os lugares novos que o Senhor tem nos chamado a estar. Já está pronto. E diante disso nós percebemos que a mesa de Jesus é um lugar onde Ele seleciona o que nós vamos comer. É Ele que prepara os nutrientes que nós precisamos. Talvez esteja pesado e difícil na sua jornada, porque é você que está selecionando aquilo que é melhor para você. E eu sinto isso muito forte aqui no meu espírito agora. Você pode levantar suas mãos para o alto agora? Jesus está mudando o cenário, dizendo assim: olha, agora é eu que vou selecionar o que eu tenho para você nesse tempo. Sou eu que vou selecionar as amizades. Sou eu que vou selecionar a geografia. Sou eu que vou selecionar os acessos. Sou eu que vou mudar a temporada na sua história. Sou eu que estou mudando o cenário na sua casa. Ei, continue perseverando, permaneça firme com seus joelhos dobrados. O Senhor irá surpreender a sua família. Não desista, porque as suas orações foram ouvidas. Eu estou dizendo isso para algumas pessoas específicas aqui. E o seu marido vai se converter. O seu filho, ele vai voltar para os braços do Senhor. Porque fiel é aquele que diz, e ele não volta atrás da sua palavra. Amém? O Senhor está mudando os cenários. Eu vou ouvir testemunhos ainda essa semana. Eu tenho convicção disso. Então, nós percebemos diante disso que o Senhor, Ele quer selecionar o que nós precisamos comer. Porque todo mundo tem alguma coisa boa para nos oferecer que diz assim: olha, eu tenho a solução para a sua crise financeira. Eu tenho solução para o seu estado emocional. Olha, eu vou te vender um e-bookzinho aqui que eu fiz, que às vezes foi até do ChatGPT. Bênção de Deus, ChatGPT, mas tem que tomar cuidado, senão a gente perde a criatividade. Então todo mundo tem a solução, todo mundo tem a resposta, todo mundo tem um caminho. Só que Jesus está dizendo assim: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. João 14,6.
Sabe o que às vezes nós precisamos? E eu vou repetir, tempo com Jesus. Não de um conselho de terceiros, mas da direção do próprio céu. Porque se você ficar se apoiando em opiniões dos outros, eles servirão de estacas para a sua jornada, e você nunca vai crescer e assumir responsabilidade. Agora, quando você escolhe parar para ouvir o Senhor e obedecer, mesmo não compreendendo, porque a fé sempre precede a compreensão, você vai sair de um estado de menino para um estado de homem, um estado de menina para um estado de mulher, e aí você vai desenvolver maturidade para a sua jornada. E aí você vai ser não somente um lugar onde desespero e caos operam, mas você vai ser um lugar de auxílio e socorro para aqueles que necessitam daquilo que você está ouvindo hoje, daquilo que Deus está te equipando hoje. Então existe um lugar de satisfação no Senhor, porque a mesa dele sempre vai nos satisfazer, aonde nenhum outro lugar desse mundo poderá nos proporcionar somente o que ele pode nos dar. Só existe um que pode nos satisfazer por completo, e esse alguém é Jesus. Você crê nisso de verdade, gente? Vamos parar e refletir um pouquinho nisso aqui. Você crê não, estou falando assim, de verdade. Estou falando na profundidade, na intencionalidade dessa frase, que é uma pergunta. Você crê que Jesus realmente é o único que pode te satisfazer por completo? Porque o vazio que você procura preencher é do tamanho exato de Deus, é do tamanho exato do Senhor. Porque na mesa temos tudo preparado por Ele. Então nós não precisamos nos preocupar com falta de nada. Por quê? Porque Ele é rico em abundância. Ele é rico em abundância. E aí, diante disso, nós aprendemos outra coisa também na mesa da comunhão. A terceira coisa é que a mesa da comunhão é um lugar de intimidade. É um lugar de comunhão e de intimidade. Porque nós lemos no texto que ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. E aí, quando eles estavam comendo, reclinados à mesa, ele disse: digo certamente que um de vocês me trairá. Deixa eu te falar uma coisa: mesa é um lugar de dizer verdades. Mesa é um lugar onde nós não medimos palavras, mas falamos o que precisa ser dito. Mesa é um lugar onde nós não temos espaço para perder tempo, mas nós somente temos tempo para cumprir e para acertar, fechar arestas que precisam ser totalmente anuladas da nossa vida, que não fazem mais parte daquilo que Deus tem para nós. Mesa é lugar de confronto. Por isso, comunhão, porque comunhão não somente fala de coisas boas que vão chegar até o meu coração, que me agradam, mas a comunhão sincera, genuína, ela aponta para um lugar também onde eu preciso ser confrontado, anulado de mim mesmo, para eu me abrir completamente para aquilo que Deus tem na plenitude para a nossa história. Então, Jesus e os 12 se assentam à mesa, porque se assentar à mesa sozinho não tem graça. Não tem graça. É bom momentos de solitude? É muito bom, todos nós amamos, pelo menos eu amo ficar sozinho no meu mundo chamado Nárnia, onde ninguém me incomoda. É muito gostoso. Mas melhor ainda é estar junto, mesmo quando discordamos, mesmo quando as práticas do outro não são as minhas práticas, e aí os gostos também não são os meus gostos. Tá tudo bem, sabe por quê? Às vezes a pessoa que você não sabe, então aprenda a conviver agora, porque eternamente é eternamente. Mas sabe o que isso nos diz? Comunhão nos aponta para as diferenças. E aí nós percebemos que precisamos das diferenças uns dos outros, porque assim nós vamos nos afiando. Assim nós vamos aprendendo a sermos mais maduros, a sermos mais maleáveis com aquilo que Deus tem para nós. Então, o que nós vamos comer não é o mais importante na mesa, mas sim com quem nós vamos comer. O ponto da mesa de Jesus não era a refeição em si, é claro que isso é muito bom, mas era com quem ele estaria
naquele momento, no seu último momento mais tranquilo, antes de ir para a cruz. Deixa eu te falar uma coisa, momentos de pressão, dificuldade, sempre estarão te esperando na sua segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O ponto é como você vai passar por eles. Deixa eu te falar uma coisa, como você vai passar por eles é determinado pelas mesas que você tem se assentado nesse tempo. Você está comigo nessa noite? Então você escolhe como você vai suportar as pressões que Deus está te proporcionando nesse tempo. Somos nós que escolhemos. Então a mesa fala de comunhão, mas também fala de intimidade. Jesus puxa um assunto que só quem tem verdadeira intimidade tem coragem de falar. Ele começa a dizer que um de seus discípulos irá traí-lo. Eu não sei você, mas quem é meu amigo de verdade, assim, de verdade, eles me dão liberdade para falar coisas que precisam ser faladas, assim como eu também recebo. Nós precisamos dessas pessoas maduras, firmes na fé, homens e mulheres que têm buscado, mesmo através das suas imperfeições, confiar exclusivamente no Senhor. Mas nós precisamos dessas pessoas, porque ninguém caminha sozinho. Como diz uma frase do pastor Carlitos Paz, ninguém faz nada grande sozinho. Se fez, é porque não é grande. Se fez porque não é grande. E o Senhor está nos chamando a caminharmos em perfeita unidade. Então, mesa é um lugar de conversas profundas, de confissões, de arrependimentos, de declarações de amor para a sua família, para aqueles que você ama, para aqueles que você confia, de votos, de compromissos, de aliança. Mesa é um lugar onde meninos são separados, homens são separados dos meninos. Mesa é um lugar onde pessoas que não estão preparadas para ser confrontadas não podem se assentar. Mesa é um lugar que, se você é muito dodói e não consegue ser confrontado, eu sinto muito, mas você não pode estar. Só que o convite do céu para nós nessa noite é para que o nosso coração se renda ao coração dele. E ele está dizendo assim: olha, eu não estou me sobressaindo sobre vocês e vindo de uma forma autoritária. Ele se assenta à mesa e junto com seus discípulos para dizer o seguinte: olha, o meu coração se conecta com o coração de vocês. Estava no mesmo nível. E ele está falando o seguinte: eu quero que vocês conheçam aquilo que está no meu coração. Eu quero que vocês entendam pelo que o meu coração bate, pelo que eu anseio, pelo que eu desejo. Quais são as minhas vontades, quais são os meus interesses. Mesa é um lugar onde nós anulamos os nossos egoísmos e nós nos abrimos para os propósitos eternos de Cristo. Mesa é um lugar para isso. Então, sempre que você estiver à mesa com pessoas que você ama, faça com que aqueles momentos se tornem lindas memórias na sua vida, para sempre. Mesmo que sejam conversas difíceis, mas que sejam importantes. Eu me lembro quando eu era menorzinho, quando meu pai e minha mãe me chamavam para conversar na mesa, eu sabia que eu estava encrencado, literalmente encrencado. Às vezes não, às vezes eu me surpreendia, às vezes era coisa boa. Mas às vezes quando eles me chamavam eu já começava a pensar: o que eu fiz ontem? O que eu aprontei lá na escola? Será que eu briguei com alguém? Porque mesa é um lugar onde nós somos reposicionados. Deixa eu te falar uma coisa: o Senhor tem um novo lugar para que nós possamos caminhar, para caminhar em nossa vida nesse tempo, nessa noite. Mesa é um lugar de reposicionamento. Eu sinto o Senhor nos reposicionando aqui nessa noite, amém? Quantos creem nisso? Eu sinto reposição de Deus. E por último, mesa é um lugar de generosidade e abundância. De generosidade e abundância. Porque enquanto comiam, Jesus tomou o pão, ergueu, deu graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, dado por vós. Ergueu o cálice também e disse: esse é o meu sangue, que será derramado por vós.
Qual que é a ordem desse texto? Primeiro, ele dá graças, depois ele parte o pão e depois ele dá aos seus discípulos. Ele não somente dá graças e come, ele dá graças e reparte. Por quê? Porque ele não carrega em si oposição à generosidade. Muito pelo contrário, tudo que ele tem é abundante, porque não é somente para mim, mas é também para aquele que está à minha volta. Deixa eu te falar uma coisa, não se preocupe se somente terá para você, ou se você se preocupa em partilhar para o outro. O que o céu está dizendo é que eu não somente tenho para você, mas eu estou te entregando para que o outro também tenha a partir de você. Quantos entendem isso nessa noite? Mesa é um lugar de abundância. Mesa é um lugar de darmos não aquilo que temos. Entenda que não é seu. Mesa é um lugar de você dar aquilo que Deus tem te oferecido. Então tudo que temos é dele. Todo ano, gente, eu faço isso. Sempre, todo ano, eu pego uma coisa que eu gosto muito, que é muito importante para mim, e eu dou para alguém. Seja se estiver precisando ou não, eu oro e peço ao Senhor para me direcionar para quem eu devo dar. Por quê? Porque assim eu vou treinando meu coração em egoísmo. Porque eu sei que se eu não for assim, eu vou ser egoísta. Sabe o que eu aprendo com isso? É que mesa é um lugar onde nós precisamos reconhecer verdades do nosso coração que são sombrias. E nós precisamos fazer as pazes com o Senhor para que Ele reverta esse cenário. Então você sabe do que você precisa. E eu sempre faço isso. Eu já disse aqui, por mim eu teria um guarda-roupa só de tênis, porque eu amo calçado. Mas o Senhor, Ele sempre tem me ensinado que, olha, tudo que eu tenho te dado não é sobre o que você vai usufruir, mas é o que o outro vai poder usufruir a partir de você. Isso é evangelho, amém? Isso é ser espiritual. Isso é tão importante quanto falar em línguas. Isso é tão importante do que a gente dá glória a Deus aqui. Porque o evangelho não são momentos, é uma vida plena. E sabe o que é pleno? É algo total. O evangelho não é parcial, ele é integral. O evangelho, ele afeta todas as áreas da nossa vida. Ele muda tudo, porque Jesus é tudo em nós, para que seja tudo em todos. Tudo em todos. Então, mesa nos fala sobre nós estarmos plenamente conectados com Ele. Mesa é um lugar onde nós também podemos perdoar, onde nós podemos liberar aquilo que por nós mesmos é extremamente difícil, mas pela medida de Cristo nós conseguimos. Então, por exemplo, se nós pensarmos na seguinte dinâmica na nossa casa, o que é mais importante para você no seu lar hoje? Talvez você tenha se movido para comprar um novo móvel para instalar a sua TV. Talvez seja uma TV. Eu mesmo estou precisando de uma TV. A gente tem procurado. Talvez seja uma cama. Talvez seja algo na sua cozinha. Só que você já parou para pensar que você já se preocupou o suficiente, gastou tempo com isso, tentando comprar uma mesa, preparar um ambiente maior, para que pessoas se assentem, para que a sua família se assente, para que você possa ter tempo com eles? E aí eu sempre falo para a Liz que o que a gente sempre quer é mudar para uma casa, para ter um lugar espaçoso, porque a gente gosta de receber gente, a gente gosta de estar junto com os outros. Eu não sei, mas eu gosto de estar junto com gente. Eu, antes de casar, eu morei muito tempo sozinho e longe sempre da minha família. Então, eu sempre fiquei muito sozinho, muitas das vezes, a maior parte do tempo. E eu amo estar com gente. E estar com gente é muito bom. Como eu disse, pode discordar, pode não gostar muito dos mesmos filmes, as séries, mas é muito bom conviver em comunidade. Porque é nesse lugar que nós crescemos. Uma vida solitária te torna arrogante. Agora, uma vida comunitária te torna alguém humilde. E aí nós vamos conhecendo quem realmente nós somos. E nós precisamos disso. Então, a mesa, ela é algo tão importante para o nosso relacionamento com Deus, porque ela nos traz a analogia, preste atenção nisso, de como os sacerdotes se relacionavam com Deus, a partir de uma mesa. Ao mesmo tempo que a mesa é tão importante, quando pensamos no nosso relacionamento com as pessoas,
Porque nós precisamos selecionar bem as pessoas que nós vamos nos conectar nesse tempo. Não é sobre você excluir, entenda bem isso, mas é sobre você entender quem está fazendo parte do seu propósito. Quem Deus está te proporcionando para que você possa auxiliar. Quem Deus está te proporcionando para que você possa ser um instrumento de cura, de restauração, de reconciliação. Então, a mesa da ceia nos lembra algo muito mais importante que a própria mesa da proposição. Muito mais do que uma mesa que nós podemos preparar para uma refeição. É a morte de Jesus por nós e por nossos pecados. A mesa da ceia nos fala sobre a morte de Jesus e os nossos pecados, pelos nossos pecados. Porque o sacrifício de Jesus é o mais importante lembrete que a mesa da ceia quer nos trazer. É o mais importante dos lembretes que a mesa da ceia ela quer nos trazer. Então, para que a gente possa encerrar esse momento da palavra, antigamente a mesa da proposição era somente para alguns. Era somente para alguns e o Senhor. Agora, na mesa de Jesus, a mesa da ceia é para todos nós. Todos nós temos acesso. Todos nós podemos nos achegar. Só que existe um lugar. A mesa vai denunciar quem você é. E a mesa vai selecionar aqueles que vão permanecer e aqueles que vão precisar ir. E não se preocupe, porque é o próprio Deus fazendo isso. Porque mesa é o lugar de revelar coração. Mesa é o lugar onde o Senhor vai mostrar as que estão dentro de nós. E eu aprendo uma coisa diante disso, porque a mesa para Judas foi um lugar de traição, mas a mesa para todos os outros 11 discípulos era um lugar de aproximação. Deixa eu te falar uma coisa, você que determina aquilo que Deus vai fazer na sua vida, ou você vai se apartar dele, ou nós vamos nos aproximar dele. Eu não sei você, mas eu quero estar cada vez mais próximo dele. Eu repito, para Judas foi um lugar de traição e de dispersão, mas para os discípulos, para os outros 11, foi um lugar de proximidade, um lugar de estar junto, um lugar onde eles precisavam se aprofundar no conhecimento de quem ele era e na relação uns com os outros, porque assim eles estariam preparados para revolucionar todos os lugares aonde eles acessariam. E bom, eles fizeram isso muito bem. Fato é que eu e você estamos aqui hoje contando sobre o que eles fizeram. Deixa eu te falar uma coisa, comece a se colocar de pé, eu convido o louvor para subir. Assim como nós estamos contando sobre coisas que eles fizeram, pessoas